Olá a todos, meu nome é Camila Figueiredo, eu sou professora de Geografia da Rede Municipal de São Joaquim de Bicas. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação nesta live, a qual nós iremos discutir a educação e os desafios do enfrentamento à violência familiar. Para isso, nós vamos contar com a participação da promotora Patrícia Abikuki, que participa do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E também vamos contar com a presença da historiadora, advogada e mestre em Educação, Nilma Coelho. Cada palestrante ela vai ter direito a 20 minutos e, após isso, faremos um debate. Então, durante a live, vocês podem enviar as dúvidas e os questionamentos. Vamos iniciar com a palestra da promotora Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Camila. Olá, Nilma. Olá, professoras e professores aqui. Eu sou Patrícia Abikuki, sou promotora de justiça há 27 anos e nos últimos 6 anos eu atuo em Belo Horizonte na repressão, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Atualmente, no Ministério Público, eu coordeno o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Combate à Violência Doméstica, que significa que, no âmbito do Ministério Público, me cabe apoiar os promotores de justiça que trabalham com essa causa nos 853 municípios ou das 295 comarcas do Estado. É um desafio muito grande, não é? Porque Minas Gerais é um estado de realidades muito diferenciadas e o fenômeno da violência leva muito em conta a realidade social. Então, a gente precisa analisando, refletindo sobre esse tema. Então, vamos lá? Pode passar, Nilma. O primeiro dado que eu gostaria de falar com vocês a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma pandemia. O termo pandemia era um termo que estava muito distante da nossa realidade, não é? A partir da Covid desse ano, nós aprendemos e incorporamos a palavra pandemia no nosso vocabulário. E é interessante dizer que desde 2013, a Organização Mundial da Saúde disse que a violência doméstica e familiar atinge níveis de pandemia no mundo inteiro. Então, é um tema de extrema importância. Se em tempos normais a violência doméstica e familiar já exige uma análise, um cuidado especial, imaginem agora nesse contexto de pandemia, em que as mulheres estão isoladas, em que há uma dificuldade maior de acessar os serviços. Então, assim, só para início de conversa, a nossa visão que o desafio posto para o enfrentamento à violência doméstica e familiar sempre existiu e agora ele está mais evidenciado. E por conta disso, né, já vamos destacando que o Brasil é o 5º país do ranking dos mais violentos do mundo para as mulheres. No ano de 2019, 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Feminicídio é o crime, em 2015, foi publicada uma lei que criou a figura da qualificadora do crime de feminicídio, que é uma causa de aumento de pena para o crime de homicídio. E um dos destaques que a gente dá a esse crime é que em 88,8% dos casos de feminicídio, o agressor foi o companheiro ou o ex-companheiro. Isso é um dado muito forte e grave para a gente pensar. As mulheres morrem através das mãos dos seus maridos, ex-maridos, companheiros e ex-companheiros. E aí já nos dá uma visão do quanto esse é um crime evitável, não é? Ele é um crime de ódio que decorre do sentimento de posse. Na grande maioria das vezes, os homens não aceitam a ruptura, perseguem e matam a mulher, e o feminicídio é a última escala dos atos de violência que o precedem, né? Violência doméstica e familiar. A cada 2 minutos há um registro de violência doméstica no Brasil, e esse outro dado, 66 mil
141 registros de violência sexual no ano passado, 180 estupros por dia. Desse total, 53% são vítimas crianças, meninas de até 13 anos de idade. E aí já vem aqui para esse ambiente, né, um ambiente de educadores. A gente já destaca a importância que os senhores têm na acolhida, na percepção do contexto em que vive crianças e adolescentes, né? Eu, como disse, sou promotora há muitos anos, eu tive muitas experiências positivas com professores, com educadores, que percebendo que aquela criança, aquele jovem era vítima, se encontrava numa situação de violência, fez a denúncia, não, né, claro, com todos os cuidados para não se expor, e contribuiu para a proteção dessas crianças e adolescentes. E é muito preocupante, né, quando a gente vê um número tão alto de violência sexual. Pode passar, Nilma? A gente fala, né, o meu ponto de trabalho, o meu objeto de trabalho todos os dias é a Lei Maria da Penha, que é essa Lei 11.340 de 2006, que é uma lei muito importante, foi considerada a terceira melhor lei do mundo na questão do enfrentamento à violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar, e antes dela a gente não tinha uma forma de tratar desses crimes, dessas condutas integral. Então, a importância da lei é porque ela estabelece medidas de prevenção à violência, e aí, claro, a educação tem um papel muito importante, estabelece medidas de proteção às mulheres e também medidas de responsabilização do agressor, e divide as ações entre as várias esferas de poder no nosso país, né, o que cabe ao governo federal, o estadual e o municipal, o que cabe à sociedade civil, a ideia de articulação em rede, e a gente destaca as principais conquistas são as medidas protetivas de urgência, porque elas são aqueles requerimentos, aquela possibilidade do juiz impedir a aproximação do agressor, de afastá-lo do lar e várias outras. Ela também permite a prisão do agressor. Até então isso não era possível. Antes da Lei Maria da Penha, qualquer ato de violência contra a mulher era considerado infração penal de menor potencial ofensivo, muitas das vezes comparecendo à delegacia ou levados, né, até pela PM para a delegacia, o homem e a mulher, o homem voltava até mais rápido que a mulher e não tinha a noção, não era responsabilizado. Então é um ponto importante da Lei Maria da Penha. Em relação a nós, né, promotores de justiça, a lei nos impõe uma atuação judicial aqui no sentido de analisar cada um dos processos, e também uma atuação extrajudicial, como fomentador e fiscalizador das políticas públicas específicas, além de legitimado para a adoção de várias medidas. Pode passar, Nilma, por favor. Um destaque importante que a gente dá pela Lei Maria da Penha é o conceito do que é violência doméstica e familiar. Então está aí definido qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. E aí a gente destaca no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, e em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, são essas três esferas, e a gente destaca, né, o parágrafo único que diz que as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual, que significa dizer que a Lei Maria da Penha se aplica aos relacionamentos homossexuais entre mulheres. Pode passar, por favor.
Aqui, outra inovação da lei é a definição de formas de violência, e essas formas de violência, elas são importantes porque elas estabelecem, de acordo né, reconhecendo a existência dessas formas de violência, é possível pedir proteção. Então, em caso de violência psicológica, sexual, moral, patrimonial e física, dentre outras, não é? É possível se aplicar a Lei Maria da Penha e se pedir proteção. E aí a gente vai à questão da humilhação, da ridicularização, a ameaça, não é? Aí vai a perseguição, porque algumas condutas são crimes, outras não são. E independentemente de ser crime ou não, a conduta prevista como forma de violência legitima o pedido de proteção e a aplicação da Lei Maria da Penha. Pode passar, por favor. Aí só uns exemplos, tá? Que eu não vou ler isso, senão a gente perde muito tempo. Em relação à ideia também, uma ideia muito importante que a lei traz é a ideia de rede, não é? A rede de enfrentamento e a rede de atendimento, a ideia de enfrentamento no sentido de formular e fiscalizar e executar políticas voltadas para as mulheres, a ideia da participação dos entes públicos e da sociedade civil na análise dessa questão e no estabelecimento das políticas públicas, e a ideia de rede de atendimento, que aí são mesmo os serviços especializados e não especializados. E aí entra a educação como um serviço de grande importância, não é? A educação, na minha visão, tem que participar das duas redes, né? Na rede de enfrentamento e na rede de atendimento, porque aqui a gente tem que falar, né, como eu disse antes, a importância da educação ser um espaço de acolhida do adolescente, de oitiva, e também um papel muito importante na construção, na reconstrução da nossa cultura, não é? Nós vivemos em uma sociedade que normaliza, entende que homens e mulheres têm papéis definidos e de valores diferenciados, não é isso? Então a gente ainda tem na nossa sociedade uma visão que ao homem cabe ser o provedor, ser o protetor, e a mulher cabe as funções de cuidado, todas as tarefas domésticas. E por que é tão desafiador enfrentar essa questão da violência doméstica e familiar? Quantas e quantas vezes as pessoas falam assim: mas Patrícia, veja bem, nós temos a Lei Maria da Penha, a gente tem a lei do feminicídio, houve uma mudança tão grande, né, na concepção e no enfrentamento à violência sexual, e por que os números ainda são tão grandes, e por que tantas mulheres ainda sofrem violência e morrem? Bom, isso acontece porque a nossa sociedade ainda é muito machista, ainda é misógina, ainda acredita que o homem tem papel de mais importância, de maior importância do que a mulher, e esses comportamentos, eles naturalizam a violência. E é aí, professores e professoras, que eu penso que a educação tem um papel muito importante. A ideia que eu tenho é de aproveitar o espaço da escola para propor reflexões, para mudar, não é, essa visão que a gente tem e é tão naturalizada desde quando a mulher está grávida, né? Se ela descobre que está esperando uma menina, você vai na loja, toda a roupa rosa, tudo rosa, né? A gente fica pensando, se é menino, todo mundo com roupa azul, já é natural, né, que a gente vai comprar para ele, para as meninas a panelinha, para os meninos o carrinho. Então, assim, a gente faz isso muito sem se dar conta do que isso significa, né, as expectativas que a gente cria para a menina e para o menino. E aí o papel da educação, eu penso, primeiro, essa questão de, ao ter conhecimento, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe que a escola comunique os casos de violência sofridas, não é, por crianças e por adolescentes. E eu proponho aqui a vocês essa reflexão de também comunicarem os casos em que crianças e adolescentes sofram violência doméstica, numa dinâmica de enxergar que quando a mãe
sofre violência diretamente, a violência física, a violência psicológica, a ameaça, os filhos são vítimas indiretas dessa violência. Aliás, são vítimas até diretas da violência psicológica. Sabe, essa visão é uma visão importante, porque a gente tem que não considerar a criança como uma testemunha ou um adolescente, mas como parte desse problema tão grave que é a violência doméstica. E a gente sabe que uma criança e um adolescente que vive num lar em que a violência acontece, as chances dele reproduzir essa violência são muito grandes. Então, essa é uma proposição que eu faço aqui, para vocês, né? Deixo essa ideia de refletirmos sobre isso. Se quando a gente sabe, né, quando os senhores, enquanto educadores, sabem que uma criança apresenta indícios de que na casa dela existe violência, como que ela é tratada, como a escola conduz essa situação. A gente vai debater também essa questão, como denunciar, como fazer isso, né? E se proteger, e não é só a ideia de a denúncia por si só, mas já que a gente está pensando aqui, né, no segmento educação, a gente tem que pensar muito nos nossos próprios pensamentos, como a gente lida com essa situação, como muitas das vezes a gente naturaliza também essas situações, e isso é um desafio de todos os dias. Aqui eu coloquei um pouco do preconceito que existe, né, sobre como lidar com esse tema. A gente sabe, né, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, então a ideia que a gente tem que realmente a gente mete a colher, não é? Não é simples, mas é um problema de saúde pública e que exige de todos nós uma mudança de olhar e uma intervenção. Esse momento mesmo, né, que a gente está vivendo de pandemia, foram aprovadas algumas leis pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e dentre elas a lei que impôs ao síndico o dever de comunicar os episódios de violência ocorridos no condomínio. Essa é uma lei estadual. E aí, assim, para refletir, é tão interessante, nesse período de pandemia, né, eu estou ligada 24 horas no telefone, no celular, no e-mail, e aí eu estava aqui um domingo à noite, e uma colega minha, promotora de justiça, casada com um juiz, que mora na Pampulha, me telefona, mas muito brava, porque no prédio dela, alguém chamou a polícia porque o homem estava batendo na mulher. E aí, qual é o desespero? A PM não foi autorizada a subir. Aí eu fiquei pensando, olha que absurdo, né? Aí a síndica não queria deixar, o porteiro não abre a porta, e aí eu fiquei pensando, claro, né? Aí sabe qual foi a solução que eles deram? Ela desceu, e aí eu pergunto para vocês acham que ela ia dizer que apanhou? Ou ela ia dizer para todo mundo que realmente ela estava sofrendo violência? Não, ela desceu, disse que não tinha acontecido nada, voltou para casa e continuou inserida numa situação de violência. Então, eu quero dizer assim, o desafio posto, né? Não é só a gente pensar assim, que a gente tem que meter a colher, a gente precisa mudar a forma com que a gente enxerga. Nesse episódio, é claro que eu liguei para a PM, né? Vocês imaginam as minhas providências, as providências que eu adotei, mas eu digo assim, a visão da lei é uma visão, a concepção dessa matéria, né? A gente está no pleno século XXI, mas a gente ainda precisa de muitas ações como essa, sabe? Professora Camila, professora Nilma, a gente precisa realmente, em espaços como esse, refletir como a gente lida com essa matéria sem preconceitos. E aí vem a segunda colocação, mulher gosta de apanhar. Quem de nós não criticou uma colega, uma conhecida, uma familiar que viveu uma situação de violência e continuou com o agressor, não é? A gente fala sério, pelo amor de Deus, não é? Quantas vezes eu mesma, antes de fazer essas reflexões, né, que a gente precisa estar refletindo, quantas vezes eu em audiência não fiz uma carinha assim, tem que separar. Está errado, né? A gente sabe que as mulheres ficam em relações abusivas porque elas são ameaçadas de perder a guarda e de perder a vida, acreditam
no arrependimento do agressor, não é? Eu sempre costumo dizer assim, bom, se eu for na rua e alguém furtar o meu celular, nós estamos no isolamento, a gente não vai na rua, né? Mas vamos dizer assim, se eu sou vítima de um crime de uma pessoa estranha, eu não tenho dificuldade nenhuma de ir na delegacia, não é isso? De fazer o registro, de querer que essa pessoa seja punida. Mas quando a minha ação se dirige ao homem que eu escolhi para ser o meu parceiro, ou parceira, ou o pai dos meus filhos, não é isso? O homem que eu acreditei que eu ia ser muito feliz com ele, em relação ao qual toda a minha família tem expectativas. Então, assim, é muito difícil para uma mulher ir na delegacia, fazer o registro, é muito difícil, e aí a gente sabe, não é, que os homens, eles não são agressivos o tempo todo, não é? As relações são permeadas por reconciliações, e aí a gente fala do ciclo da violência. Então, normalmente, a gente tende a julgar a mulher, e a gente não deve fazer isso, né? Acho que o nosso papel não é esse, nem no meu lugar, nem o de vocês. A gente tem que entender, acolher e nos despir de qualquer tipo de preconceito. Pode passar? Nenhuma, por favor. Aí a ideia, tá vendo, do ciclo de violência, porque aí a gente, para nós, né, que somos especializados nessa temática, a gente sempre separa do episódio de violência isolado e daquele que acontece em ciclo. Por que ciclo? Porque em muitos relacionamentos essa sequência de fases se repete. Há intervalos de calmaria, períodos em que as agressões retornam, de aparente calma e novas situações de violência. Em alguns casos, aí são essas as fases: acumulação de tensão, explosão da violência física, culpabilização e reconciliação, que é a fase do arrependimento e das promessas, aparente calma e depois, de novo, um período de tensão. E aí, enxergar, né? Acho que o desafio que é posto para nós é permanecer ou não num relacionamento é um tema afeto à individualidade de cada um, né? Não cabe a mim dizer se uma pessoa deve, uma mulher ou um homem deve continuar numa relação abusiva, mas cabe a mim dizer que nenhuma violência é justificada, que nada autoriza a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, não é? É preciso que os relacionamentos se construam e se mantenham no respeito. Pode passar. Aqui é uma ideia do violentômetro, que a gente não tem tempo de falar sobre ele, mas assim, são algumas ideias de como a violência começa, porque aí tem muito, né, quando a gente diz que tudo é muito normalizado, né, muito aceito, né, a gente vê, a professora Nilma vai abordar essa questão, não é, na televisão, na rádio, o tempo todo, situações em que a violência é tão naturalizada, as agressões são tão reais, que a gente mesmo nem percebe. Então, se vocês me perguntarem o maior desafio para lidar com essa matéria, eu diria, para a mulher, e às vezes até mesmo para o homem, é enxergar a violência que sofre, não é? A mulher enxergar que aquele comportamento é uma questão de violência, e o homem também se dar conta dessa sua atitude. Pode passar, professora Nilma. Aqui um pouquinho sobre a lei Maria da Penha, né? Eu não quero estender demais, mas a ideia de medida protetiva de urgência. Essa ideia, a gente tem as medidas protetivas que são da atribuição do delegado, da Polícia Civil, e a gente tem a basta que a mulher, aí eu já ia dizer, né, compareça à delegacia de mulheres, quando não tiver delegacia de mulheres, a delegacia da sua cidade, mas ela também pode, daqui a pouco a gente vai falar do boletim de ocorrência virtual. Pode passar, professora Nilma? Aqui são as medidas, né? As medidas protetivas são ordens judiciais, e aí são aquelas que proíbem determinadas condutas, afastam o agressor do lar, estabelecem pagamento de pensão alimentícia, encaminham o agressor para os programas de recuperação e reeducação, e aqui é numa visão
que também é muito importante a gente ter. Os homens têm que participar desse processo, não é isso? A gente não vai vencer a violência doméstica sem a contribuição dos homens, e aí a questão das masculinidades também, um tema muito importante para ser abordado na escola, né? Pode passar, por favor. Aqui o feminicídio, né, como eu disse para vocês no início, o feminicídio, ele é o crime de homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, e aí a questão quando envolve violência doméstica e familiar, e aí está naquela escalada, né, que a gente diz, a grande maioria dos feminicídios, eles acontecem como o último e mais grave ato de violência, precedido de vários outros, de xingamentos, de ameaças, e por isso é tão importante que as mulheres façam a denúncia, sabe? Porque a gente tem uma estatística, a gente tem levantamentos concretos que dizem que a mulher que pede proteção não pode passar, a despeito da mídia, às vezes, divulgar o contrário, né? Aqui é uma definição de feminicídio, que representa a última etapa de um contínuo de violência que leva à morte. Seu caráter violento evidencia a dominância de relações de gênero hierárquicas e desiguais, precedidos por outros eventos, tais como abusos físicos, psicológicos, que tentam submeter as mulheres a uma lógica de dominação masculina e a um padrão cultural de subordinação que foi aprendido ao longo de gerações. Como a gente disse antes, o desafio dessa nossa cultura. Aqui uma ideia só, no eixo da responsabilização do agressor. Como eu disse antes, nem toda conduta é crime, mas aquela conduta que é crime impõe que a medida protetiva, o mesmo boletim de ocorrência, dê ensejo ao procedimento criminal. E esse procedimento criminal vai impor ao agressor, depois do processo, uma pena, uma responsabilização. Pode passar. São os dados da pandemia, né? Pode passar também, porque a gente está numa realidade. Eu vou parar aqui. A ideia aqui que eu gostaria de destacar com vocês é que nesse primeiro momento da pandemia, os números de ocorrência diminuíram e, além disso, o pedido de medida protetiva também, e isso a gente interpretou por conta do isolamento e da maior dificuldade dos serviços funcionarem e das mulheres acessarem o sistema de proteção. E a gente, nenhum de nós estava preparado para a pandemia, mas a gente sabe que em todos os lugares do mundo, né, a violência doméstica e familiar aumentou. Aumentou por conta do isolamento, por conta da dependência econômica, por conta das incertezas dificuldade, e também acesso a álcool e droga, não que álcool e droga justifiquem, né? A pessoa não age porque está embriagada, mas a gente sabe que a bebida faz aquela pessoa que já é violenta se tornar ainda mais violenta. Aqui é um avanço que nós conseguimos agora, que é a delegacia virtual, que ela permite o registro nesse site de todos os casos de violência doméstica e familiar envolvendo a mulher, criança, adolescente, idoso e pessoa com consciência. Esse é um site, eu não sei se vocês conhecem, é o mesmo sistema que existia para o registro de ocorrência, perda de documento, extravio, batida de carro sem maiores consequências, e agora esse sistema permite o registro dos fatos que envolvam violência doméstica e o requerimento de proteção. Então, é muito importante, a gente tem um passo a passo, se precisar a gente tem mais material para divulgar, mas a ideia é facilitar o acesso. É claro, né, professores e professoras, que a gente precisa acolher bem a denúncia, né? Não basta só existir a denúncia, é preciso que haja o devido encaminhamento dessas denúncias, mas de qualquer forma é uma diretriz da ONU, né, das organizações das Nações Unidas, inclusive objeto de uma lei federal, que a gente precisa utilizar meios eletrônicos de comunicação. Pode passar, por favor. Aqui a ideia é sempre, né, as pessoas têm uma dificuldade, e aí eu sempre ponho assim, ó, se você conhece alguém que precisa
acontecendo nesse exato momento, né? O 90 é Polícia Militar. É flagrante. Fora disso, você pode fazer uma denúncia no Disque 180, que é um serviço público muito importante, mas essa denúncia não é rápida, ela demora até ser encaminhada. Eu acho que é muito importante prestar apoio para essa pessoa, para que ela enxergue a violência com forças, não é? Porque não é simples, é preciso ter uma reorganização familiar, não é? Quando a pessoa vive em um relacionamento, filhos, ou mora junto, ou se esse agressor é seu familiar, e você vive com ele até que você se organize para sair, não é tão simples assim, né? Você não pode só ir na delegacia e voltar para casa como se nada tivesse acontecido, ou agora entrando no sistema. É preciso uma reestruturação, e isso precisa de tempo, não é? Para a pessoa conseguir. E conhecer os serviços de atendimento especializados, canais, não é? Não é só ir na delegacia, pode passar, é também toda mulher tem o direito, toda pessoa, né? Tem o direito de procurar o promotor de justiça, tem o direito de saber o fato que registrou, qual foi a consequência dele, né? Então, assim, isso é cidadania, né? Todo mundo tem o direito de acessar o promotor de justiça, de pedir a eles esclarecimentos, de acompanhar a experiência que tenha feito e entender todo o alcance. Pode passar, acho que acabou, né? A minha ideia aqui, eu não sei, acho que já falei bastante, mas eu quero me colocar à inteira disposição. Acho que a gente tem os desafios aí estão postos, não é? Esse enfrentamento precisa da força e da união de todos nós, da sociedade, dos setores públicos, da educação, sobretudo, e acho que a gente tem muito a avançar em tempos de pandemia e fora dele. Eu estou à disposição. Muito obrigada. Vamos ouvir agora, então, a professora Nilma. Passo para você, né, Camila? Primeiro eu passo para você. Obrigada, Patrícia, por compartilhar um pouco do seu conhecimento nesse assunto tão importante. A gente vai conversar agora com a professora Nilma, e assim que encerrar a palestra dela, a gente entra com os debates, as perguntas que foram ocorrendo durante a sua palestra. Professora Nilma, seja bem-vinda. Obrigada. Eu só vou fazer aqui vou mudar aqui o PowerPoint aqui para a gente ir conversando. Espera aí que eu me perdi. Só um instante. Bom, acho que foi, né? Bom, então vamos lá. Boa tarde a todas, a todos, a todes, né? Eu tenho um prazer enorme de estar aqui falando para vocês. Queria agradecer, né, na pessoa da Camila, né, toda a rede aí, né, de São Joaquim de Bicas. Quero lembrar que hoje nós temos uma votação importante, né, do Fundeb, né, que está tramitando na Câmara Federal, que é o recurso que vem para a educação básica, aqui, né, enfim, dos municípios, dos estados e municípios. Então a gente tem que ficar atento nesta abordagem aí, né, nessa votação que está acontecendo hoje, né, e pressionar, se possível, né, a gente pressionar aí os deputados, né, federais que vão fazer essa votação hoje.
tá? Então, fica esse recado aí de primeira. E eu queria falar para vocês, na verdade, o que eu queria dizer, muito do que a Patrícia já falou, né? A gente vê que a grande questão que se instalou, né, nos últimos 20 anos no Brasil, né, está relacionado à questão de gênero, né, ou melhor, né, as desigualdades entre meninas e meninos, mulheres e homens, né, e a gente sabe que a relação de mulheres e homens, meninos e meninas, está relacionada a uma relação de poder, né, por isso que a gente tem essas assimetrias, né, ou essas desigualdades aí. Bom, então falar de gênero, né, por que essa celeuma toda em torno da palavra, né? Na verdade, essa ofensiva que a gente, né, que alguns autores colocam, né, da ofensiva antigênero, ela surgiu na Igreja Católica, né, ainda no papado do João Paulo II, né, com o então cardeal, o Ratzinger, né, e ele, então, você tem toda uma conceituação, né, do que era gênero, né, e existia um certo entendimento de que, ao falar de gênero, se estaria negando uma ordem natural, né, como se o sexo fosse natural. Então, como se, por exemplo, o intersexo, né, que é o antigo hermafrodita, ele não fosse natural, porque ele nasce, né, o hermafrodita, ou o intersexo, que a gente chama atualmente, ele nasce incompleto, né, os dois sexos, né, então, a gente vê que tenha estabelecido aí uma relação de poder, não é? Essa relação de poder é que faz com que exista uma disputa entre na sociedade, entre meninos e meninas, né, mulheres e homens. Bom, então, como eu disse, há 20 anos atrás, mais ou menos, né, a gente tem essa ofensiva antigênero, né, em que se começa a conceituar gênero como se fosse algo ideológico, como se fosse algo que é ideologia no sentido que a gente chama, né, marxista, né, que é aquela ideia, né, de que você consegue convencer, você consegue mudar a pessoa para alguma outra coisa, né? Então, você, por exemplo, o Marx, quando ele falava de ideologia, ele estava dizendo, né, de uma ideologia capitalista, né? Porque você vive num mundo capitalista, com os meios e modos de produção, de uma determinada maneira que até mesmo o trabalhador, ele começa a reproduzir, né, uma linguagem e uma lógica capitalista, não é? E a mesma coisa eles trouxeram, dizendo que as pessoas que estudavam gênero estavam fazendo. Então, daí a história da ideologia de gênero que eu vou tratar mais à frente. Mas como a Patrícia mesmo disse, né, os papéis do masculino e do feminino, eles começam a ser estabelecidos na tenra idade. Então, né, a gente tem agora os chás de revelação. Eu, particularmente, acho meio brega, assim, né? Eu estou falando de mim, tá? Nada contra aí as mães e os pais, etc. Mas, assim, aquilo ali é como se debutasse, né? É como se a criança já nascesse com uma perspectiva, com um papel já definido, e ele vai ter que ser assim. E que papel que é esse? Né? Nós vimos aí que há pouco tempo teve um chá de revelação que o pai disse que o filho já estaria fazendo arminha dentro do útero da mãe, né? Enfim, sem querer entrar nessa questão, mas a gente sabe que o que espera, né? Quando é homem, quando é menino, identificou lá, né, um homem, o que você espera, além da cor azul?
O que você espera dele? O que a sociedade espera daquela criança, né? Que ele seja uma pessoa para frente, que ele seja uma pessoa ativa, que ele seja uma pessoa que vá trabalhar com coisas relacionadas à engenharia, a projetos, a criatividade, a exploração, né? E a menina é o quê? Né? Além de se associar ao rosa, ela também está associada a uma outra perspectiva, que é a perspectiva do cuidado, né? Então ela ganha um fogãozinho, se for rosa, melhor ainda, um fogãozinho, uma máquina de lavar, uma vassourinha, né? Ela ganha, ou então, no máximo, ela ganha uma enfermeira, né? Ela tem lá todo o kit de enfermagem, ou professora, que são questões do quê? Do cuidado, não é? Então, a mulher, ela tem esse papel do cuidado, ela tem que ser recatada, não é? Ela não pode ser agressiva, ela tem que ter um tom de voz macio, ela tem que ter um tom, né, que vá acalentar, né, as pessoas que estão ouvindo. O homem não, o homem, ele até, né, parte de uma masculinidade, ele dizer, né, ele ser mais agressivo, ele ser mais contundente, ele não pode ter dúvida. Homem não chora, não é? Homem não chora, mulher que chora, né? Então, a gente vê que esses papéis, eles vão sendo incutidos, né? Muito de pequeno, assim. A gente vai, por exemplo, vai dar um presente para a criança de 1 ano, 2 anos. É impressionante como é que as lojas, elas são todas generificadas, né? Então, a vendedora normalmente pergunta, é menina ou menino? Aí você fala assim, menino. Aí ela te manda para um lugar de jogos, de armas, jogos de estratégia, de camuflagem, de atirar, de não sei o quê. Aí você fala, é menina, e tudo azul, né? Tudo cores vibrantes e tal. Menina, aí você vai, é tudo rosa, aquele rosa feio, né? Inclusive sem aquele rosa desmaiado, né? Aquela coisa mais sem graça. E todos relacionados a isso, né? É cuidar, é ser enfermeira, não é ser médico, né? Porque médico normalmente vem no masculino, porque tem uma relação de poder aí, né? Então, o médico, normalmente, ele está relacionado ao homem. Agora, a enfermeira, né, que socialmente ela tem uma representação na sociedade de uma profissão menos, né, do que o médico, ela aparece para a menina. Então, se a gente tem isso lá na infância, isso vai percorrendo, não é? Isso percorre a vida da mulher como um todo. Então, no jardim, ela não pode brigar, né? Então, quantas vezes eu sou professora da educação básica em Belo Horizonte, e quantas vezes as professoras, às vezes, reclamavam, né? Olha, mas aquela menina parece menina, ela é muito agitada, né? Ela não fica quieta na cadeira, não tem modos, menina tem que ter modos, tem que fechar com a perna fechada, né? Essa coisa de fechar com a perna aberta é coisa de homem, né? Não se pode fazer isso. E a gente vê que, muitas vezes, a escola, ela é a reprodutora, não é? Ela é a reprodutora desse modo de viver, né? Então, o menino, se tem uma letra bonita, ele para ser homem, ele não pode ter uma letra bonita, redonda. Quantas vezes a gente já falou, fulano tem letra de mulher, né? Então, olha como é que isso é uma coisa imbricada na nossa sociedade e que a gente não consegue se desvencilhar disso. Estou com uma tosse, assim, que já tem um tempo que não passa. Não é Covid, viu, gente? Então, a gente vê que isso é algo que está permeado na nossa sociedade. Então, a escola, ela acaba por reproduzir, e a escola é a primeira entrada. E aí a gente vai lembrar um pouco do Paulo Freire, né? A gente tem a escola e a gente tem o mundo, né? Não é só a escola que educa, não é só a família que educa, é o mundo que educa. E se a gente sai da escola e a gente recebe o tempo inteiro, né,
um reforço aí do que são os papéis. Se lá na infância você não podia soltar papagaio porque você é menina, papagaio, eu não sei como é que... Acho que em Minas Gerais todo mundo chama de papagaio, né? Que é pipa, né? Soltar pipa. Se você não podia fazer isso, se existia todo um aparelho assim de fiscalização para ver o seu grau de feminilidade, masculinidade, né? Isso se perpetua no tempo, né? E nas idades. Então, se antes, né, na sua infância, você não soltava papagaio, você brincava de casinha, né, que você era mãe, tinha que receber o filhinho, aquela reprodução toda, de lavar as vasilhas. Depois, quando você vai ficando mais adolescente, você começa, então, a ser bombardeado por uma série de propagandas, de músicas, não é? E nessas propagandas e nessas músicas, a gente vai vendo como que os papéis, eles vão se considerando, vão se consolidando, né, os papéis de homem e de mulher. Tinha uma brincadeira, né, de uma época aí, não muito longe, né, nossa, que era assim, nascia uma menina, e isso aconteceu, eu vou até falar aqui, é um pouco chulo, assim, mas é algo que eu fiquei muito impressionada, eu era adolescente, e uma pessoa da família havia ganhado uma criança, uma menina. E aí a pessoa que foi visitar levou um pé de jabuticaba, uma muda de jabuticaba, e falou assim, vamos ver quem vai dar primeiro, né? Vamos ver quem vai dar primeiro, o pé de jabuticaba ou a filha. Então, assim, para ver o grau, como que a gente é violentado desde sempre, né? Desde sempre. Então, assim, essas frases, né, esses mitos que a Patrícia colocou, né? Briga de marido e mulher, a mulher gosta de apanhar, né? São coisas que vão sendo incutidas na gente a ponto de que a gente não consegue romper esse ciclo. Então, aqui tem uma propaganda, que é uma propaganda aparentemente inofensiva, que é uma propaganda... tá aí para vocês, estão vendo? Então, né? Uma propaganda de um desodorante, é um desodorante masculino, né? E nessa propaganda aí, desse desodorante masculino, a gente tem um lápis, e tem vários apontadores aí, né? Então, a ideia é o quê? Quando o homem passa o desodorante, as mulheres todas vão em torno dele. E vejam que eles escolheram o lápis, que é um objeto o quê? Fálico, né? Fálico, ao ponto que o apontador aí é um objeto feminino, né, que está na ordem do feminino, porque ele engloba o objeto fálico, né? Ele aponta, né? Então, isso aí foi um comercial que foi muito divulgado, né, aí na TV durante muito tempo, tá? Olha esse aqui, o Ministério Público teve que intervir, foi lá no Sul, me parece que, eu não sei se é em Santa Catarina, enfim, é no Sul, em que isso aí teve que, tiraram, né, porque aí vocês veem que é uma mulher com a perna aberta, e um carro passando por ele, e um desodorante também. Esse desodorante aí, ele não vou nem ficar falando o nome dele, para não fazer propaganda, mas vocês verem aí como que é uma situação vexatória, né? Este outro aí é uma propaganda da Natan, né? Natan é uma relojoaria, né? E ela, primeira mulher está com as pernas fechadas, não é? E aí, na hora que ele mostra a joia, né? Uma joia, ela abre as pernas, né? Então, vocês veem como que colocam a mulher numa situação de interesseira, de que só tem dinheiro, que não tem relação de afeto, é uma mercadoria, um objeto, né?
é um objeto, que para você conquistar, você tem que dar um outro objeto, né? Aqui também é um outro, aqui já usando uma figura masculina, mas cuja mensagem é a mesma, né? Quando o cara ele está lá com a joia, né? Ele está com a joia está fechada, então ele é gordo, flácido, né? Enfim, né? E quando ela abre a joia, ela vê na frente dela um homem escultural, né? Aí tanquinho, etc. Né? Então, aí nós estamos vendo aí exemplos, né, de como que isso vai sendo plasmado, eu digo que a gente vai sendo plasmada mesmo, nessa lógica aí, né. Bom, aqui é um comercial de cerveja, ela também teve que sair, quando essa cerveja lançou uma cerveja escura, né, e aí ela colocou lá, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, né? Aí tem uma questão aí racial, né, colocada, a mulher de costas, né, para aparecer, tem que aparecer a bunda dela, né, tem que aparecer aí, né, o que é, né, exatamente, e assim, fala lá, encorpada, estilo dark, de alta fermentação, cremosa, né, e com aroma de malte torrado. Coloca a mulher, né, ela seminua, de trás, né, e ela só dando uma olhada para trás, assim, para conquistar, né, o homem. Essa aqui é um absurdo, é outra cerveja também. As cervejas são campeãs, né? Aí ele coloca assim, olha, se o cara que inventou o provador bebesse Skol, ele não seria assim, né? Aí tem lá o provador, a mulher toda coberta. Aí fala, seria assim. No provador da cerveja, né? Eles só tampam a cara, porque o que interessa é o corpo, né? Quem é essa pessoa, a identidade dela, quem que é, isso não interessa, né? Interessa o objeto aí, satisfação do prazer, né? Bom, se a gente viu isso nas propagandas, aqui são algumas, tem várias outras, né? Tem uma da década de 70, a gente não vai lembrar, porque a gente não é dessa época, né, Patrícia? A gente não vai lembrar. Mas tinha uma que era da Panex, não sei se vocês já ouviram falar da Panex. Aí era uma menininha, a menina devia ter uns 7 anos, e falando assim, Panex, a propaganda era ela com a Panex, né? E mostrando, e rosinha, né? Tinha um ponto rosa lá. Então, assim, isso é uma coisa que está na nossa sociedade. E aí as pessoas sempre falam assim, mas quando a pessoa que fez aquilo, ela não tinha essa intenção. Ora, não se trata de ter intenção, se trata do que né, como eu sempre digo, a história das ideias, né, e aí, para os meus amigos e amigas historiadoras, né, a gente sabe que a construção de uma ideia, ela é de longa duração, né? A gente não muda uma ideia, nem cria uma ideia do dia para a noite, né? Você tem que ter ali, um período muito grande para você conseguir mudar uma concepção. Então, para as pessoas que falam, mas naquele momento lá não existia isso, é bom que a gente pense que hoje já não é mais concebido. A gente tem que pensar que na época do Aristóteles não considerava escravo, o escravo, e aí eu não estou falando de escravo negro, não, eu estou falando de escravo, a condição de escravo não era dada como pessoa, ele se assimilava a animal, né? E nós sabemos, né, de que formas que eram os escravos, você tinha escravo por dívida, escravo por guerra, escravo, enfim, você tinha as variadas formas que não estavam relacionadas naquele momento a questão étnica, né? Não estava relacionada à questão étnica. E já naquele momento, o Aristóteles falava, olha, se você, não é? E vários filósofos, né?
Se você não pensa, né, se você é uma pessoa que trabalha com as mãos, né, então você não é passível de ser, você não é humano, né, era uma subcategoria. Então, porque Aristóteles falou isso naquele momento, e a gente tem vários ensinamentos aristotélicos, né, que são importantes para a humanidade, então nós vamos continuar falando isso, porque é Aristóteles que falou. Então, a gente tem que quebrar um pouco essa ideia de que isso aconteceu há 30 anos atrás. Não, a gente vê que isto acontece. Não é, Patrícia? Quando uma mulher, por exemplo... Então, agora nós vamos entrar nas músicas. A gente tem uma música do Sidney Magal, de 42 anos atrás, que falava assim, olha, se te agarro com outro, te mato. Te mando algumas flores e depois escapo. Isso aí é o quê? É um feminicídio. Mas o Salto Sidney Magal, o cara legal e tal, que não sei, ele não pensava nisso. Mas ele contribuiu para a formação dessa mulher que é uma mulher qualquer, que é uma, né, que não é nem status de pessoa, né? Que não é nem status de pessoa, né? Porque se te agarro com o te mato, né? É uma coisa assim, isso aí não tem humanidade nisso, né? E aí a gente fala, não, mas isso aí é coisa lá do Sidney Magal, de 42 anos atrás, nós estamos... Aí eu falo para vocês, tem uma música, várias músicas eu aprendi com a Patrícia, viu? Patrícia que é craque aí. Desse Israel e Rodolfo, parece que é uma dupla que é muito, assim, que as pessoas gostam muito, que ela é muito badalada, né? Quando tem esses encontros aí universitários, inclusive. E tem uma música dele, eu não sei, acho que eu não consigo, né, passar aqui a música, mas ele fala assim, quem gosta de homem bonito é viado, mulher gosta de dinheiro. Se o filé de primeira, não gasta muito tempero. Se mulher virar galinha, eu vou morar no galinheiro. Isso aí é uma música que a maioria dos adolescentes cantam, já cantou, e é assim, é multidão, e lindo, maravilhoso, que música boa, né? E estamos aí perpetuando e refazendo, né, e reificando, recolocando, rememorando toda essa situação aí, né, de colocar a mulher como objeto, né? Tem a Faixa Amarela, né, que é uma música, não é do Zeca, é do Arlindo Cruz, mas ficou conhecida com Zeca Pagodinho, que é da ordem também do absurdo, né, que primeiro ele fala, não, eu vou te presentear, você é uma linda donzela, né, ele fala assim, é uma coisa bem singela, eu vou comprar uma faixa amarela, bordada com o nome dela, e vou mandar pendurar na entrada da favela. E aí ele vai falando, eu te dou isso, eu te dou aquilo, você é isso, né, você é tudo, né? Aí ele fala assim, mas o negócio é o seguinte, mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. Vou pegar a tal faixa amarela, gravada com o nome dela, e mandar incendiar na entrada da favela. E aí eu observei que na hora que o Zeca canta, e é aí que ele fala, mas se ela vacilar, eu vou dar um castigo nela, eu vou dar uma banda de frente, essa hora ele dá uma rasteira no microfone. Ele dá uma rasteira no microfone. E aí fala disso. Então, assim, não existe, assim, justificativa. Aí as pessoas falam, ai, nossa, mas o ritmo é tão legal. Será que isso assim, é o máximo que a gente pode analisar? Né? O ritmo da música é gostoso, eu nunca tinha prestado atenção, não, mas agora a gente está falando aqui para você prestar atenção. E você vai continuar não prestando atenção? Não é? Então, por que isso? E isso é educação. Nós temos um outro aqui também, que ele fala, olha essa aqui, ciumento eu. Ele fala assim, essa também é hit, viu? Depois vocês jogam aí no YouTube, vocês vão ver, é hit. Ele fala assim, ciúme não, é excesso de cuidado. Repara não, se eu não sair do seu lado. Tem uma câmera no canto do seu quarto, olha. Tem um gravador de som dentro do seu carro. E não me leve a mal se eu destravar seu celular com a sua digital. Eu não sei dividir o doce, ninguém entende o meu descontrole. Eu sou assim, não é de hoje, é tudo por amor.
é também para nascer alguém mais cuidadoso e apaixonado do que eu. Ciumento eu é o que é, e o que eu quero, eu vou fazer. Se eu não cuidar, quem vai cuidar do que é meu? Né? Então, assim, você vê aqui uma relação completamente de objetificação da mulher, né? Ele pega se ela estiver dormindo, ele vai lá e pega a digital dela, ele colocou uma cama para vigiá-la, ele tem um som no carro para vigiá-la também, né? E assim vai. Então, assim, são vários e vários músicas, né? Em todos, mídias, propagandas, que ficam o tempo todo reforçando e colocando a mulher neste lugar. Gente, e aí a gente pensa assim, não, mas isso aí é uma coisa de uma classe, né? Por exemplo, tem muito funk também, tem muito funk legal, tem muito funk bacana, mas tem muito funk também que faz essa coisa apelativa, muito rap também que faz. E aí a gente pensa que isso está localizado numa classe social, por exemplo. E não está. Não está localizado numa classe social. A ideia, né, a história das ideias, ela é exatamente isso, né? Ela não faz parte de uma classe social. As ideias estão no mundo, né? E é no mundo que a gente apreende essas ideias. E se a gente apreende essas ideias, a gente também tem que desconstruir essas ideias, né, a partir daí. E aí a função da escola, a função da escola é exatamente refazer esses discursos, é questionar esses discursos, é mudar essa ordem que está estabelecida há muito tempo, né, e que já chegou, se a gente vota desde 33, é muito pouco tempo isso em termos de política. Por que a gente não votava? Por que será que a gente não votava, né? Porque você tem ali nas eleições o centro de decisão. Então, é muito pouco tempo. E se a gente não fizer uma leitura, se a escola não compreender a função precípua dela, que é formar, né? Formar pessoas, né? Educar pessoas, porque não é só ensinar, né? Escola não é só para ensinar matemática, português, história, fatos, dados, acontecimentos. Não, a escola ela é para educar para as relações, educar para as relações sociais. Qual que é o grande desafio que nós temos agora na pandemia? Nós não temos uma coisa que é importantíssima para jovens e adolescentes, né? Que são, e crianças, que é exatamente a socialização. A gente precisa, nós somos seres gregários, nós precisamos do outro. Nós temos, o contato com o outro que nos faz ser pessoas, essa é da condição humana, né? Então, assim, o espaço público, né? É o espaço da ágora, né? É que faz com que sejamos pessoas, que nos dá a condição de sermos humanos, e não repetidores de dados, fatos, acontecimentos, fórmulas matemáticas, de física, de biologia, enfim, não é só isso, a gente é isso também, né? Então, a função da escola é ir desconstruindo esses discursos que são excludentes, que são discursos, né, que até pouco tempo a escola entendia, eu acho que tem até mudado, né, mas que entendia que família era família nuclear, pai, mãe e filho, né, eu já dou aula há 23 anos, né, 25 anos, né, e desde que eu dou aula, eu tive diversas famílias, né, estudantes que não tinha pai, né, que a mãe que era, né, e às vezes a mãe cuidava da avó, que cuidava, quer dizer, você tem uma organização familiar muito diversa, né, e a gente se mantinha naquele papel. Então, quando um estudante apresentava alguma dificuldade, algum problema, era muito comum a gente ouvir assim, né, mas a família do fulano é desestruturada, né? Qual que é a estrutura? O que significa uma família estruturada? Uma família com pai, mãe e filho, e o pai bate na mãe, e o pai abusa dos meninos, o pai ou a mãe não cuida dos meninos?
que significa uma família desestruturada? Não ter pai? Né? Ter duas mães, ter dois pais, não ter nem pai nem mãe, ter avó, ter um tio que cuida? O que significa? Qual que é esse conceito de família? Então, assim, nós educadoras, né, e educadoras, nós temos que pensar nisso, né? O que significa, né, esses conceitos que a gente aprende? Porque, querendo ou não, né, nós fomos formados numa educação burguesa, né, numa educação que, quando nós fomos para a escola, nós éramos, eu pelo menos, né, que eu já sou mais velha e tudo, então, assim, quem ia para a escola era uma classe que tinha um privilégio. Mesmo se você estudasse em escola pública, como foi o meu caso, eu sempre estudei em escola pública, né, do fundamental ao superior, sempre estudei em escola pública, mas que acontece? Eu era privilegiada por ser branca, né? Podia faltar alguma coisa ali, mas eu estava dentro de um privilégio, inclusive, um privilégio de ideias, né? De fazer parte de uma elite intelectual, né? E aí, então, a gente era formado nisso, a gente não sabia, quando a gente saía da escola, a gente não sabia o que a gente ia encontrar. Então, quando você tem, né, a Constituição de 1988, que coloca como obrigatória, né, a educação básica no Brasil, né, para todos, a educação é para todos, né, as pessoas ficam perdidas. Por quê? Porque os modelos, os paradigmas que elas tinham eram de uma escola extremamente elitista, né, que nós aprendemos nessa escola. Né? Essa escola que nós vivemos nela foi uma escola excludente. Então, por exemplo, quem de nós teve, por exemplo, estudante com deficiência, colegas com deficiência estudando com a gente, cego, surdo, com deficiência física, né? Com deficiência intelectual? Quem de nós? Era raro, e quando essa pessoa chegava na escola, quando chegava, ela era um coitadinho, um pobrezinho, que a gente né? A gente não tinha uma relação com ela, né? Quantas vezes nós na escola não nos deparamos com pessoas, por exemplo, hoje eu sei que eu tive uma colega que era trans, né? Ela era trans, ela gostava de ser chamada pelo masculino, ninguém respeitava, né? Chamava ela de Maria Homem, Tromba Homem, e, enfim, até que ela saiu. Acho que ela não tem nem o quinto ano, né? Ela não tem nem o quinto ano. Então, quer dizer, é muito sério isso. A escola, ela se tornou uma máquina, né? Com uma engrenagem tão forte de exclusão. Então, se você não está ali, né, naquela heteronormatividade compulsória, né, ou seja, e muitas vezes a relação ela é tão complexa que muitas vezes a pessoa, né, o menino ou a menina, não é nem que eles têm uma preferência sexual, né, uma orientação sexual para o mesmo sexo ou para o sexo diferente. Muitas vezes as questões que estão sendo colocadas lá são questões, assim, deles, com o corpo deles, e a gente não sabe lidar com isso, com os afetos, a gente não sabe lidar. Por quê? Porque a gente já coloca, né, a escola, e eu estou falando a gente como essa estrutura escolar que a gente tem hoje, ainda hoje no século XXI, que é essa estrutura escolar que exclui, né? Então, aí, aquela criança que não tem o que comer em casa, né? Não tem uma família, assim, às vezes a mãe trabalha o dia todo e chega na escola e faz muito barulho, muita bagunça, porque a forma que ele tem de extravasar, o que a gente faz com ele? Dá nota baixa, né? A gente tira, até uma hora que ele fala, não, eu não sou capaz mesmo, eu tenho que ir embora disso aqui, porque eu não aguento isso aqui não é para mim. Quantas vezes eu escutei de estudante, professor, eu não nasci para estudar, entendeu? Isso aqui não é para mim, né? Isso aí é para você, né? Então, assim, a escola tem que passar por isto, né? Por essa reformulação. Acho, inclusive, que esse tipo se tem, né? Claro que numa pandemia não tem nada bom,
né? Assim, que a gente vai falar assim, que bom que essa pandemia está proporcionando. Não, eu não queria que a pandemia tivesse nos proporcionando isso. Mas a gente tem um alcance hoje muito maior em razão, né? Até que a gente teve que mudar e pensar um pouco nas tecnologias, né? Que antes a gente usava muito mais ou menos, e a gente está vendo que agora uma forma é essa. Então, assim, se a gente puder falar, né, de uma coisa que é bacana, é isso, é esse tipo de iniciativa que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns, né, um município perto de Belo Horizonte ainda não fez esse tipo de movimento, deveria fazer, como outros municípios também, porque eu acredito verdadeiramente que o que vai mudar, né, esses números que a Patrícia apresentou aí, é exatamente a formação, é a educação. Não existe outra fórmula, né? Se é que existe fórmula, não existe outra que não seja a educação. Não tem jeito de você mudar, né, uma sociedade, mudar as ideias, mudar o comportamento, mudar, enfim, se não for pela educação. Acho que eu fico por aqui, acho que eu passei também aí um pouquinho dos minutos. Obrigada, Nilma. Gostaria de agradecer muito a sua contribuição e seu choque de conscientização, né, em relação à normatização do preconceito, de como a gente acha normal as frases preconceituosas, as propagandas, músicas, e acaba até propagando isso de certa forma. Pode falar, Patrícia. Não, digo, no passado, né? Como é que a gente via isso, ouvia, cantava e nem refletia? Não é uma coisa impressionante? Não, eu sinceramente, quando eu vi aquela propaganda da garrafa de cerveja e a mulher negra, minha vontade de quebrar, assim, eu acho tão absurdo, não é? É tão violento, é uma mensagem tão horrorosa, né? Tão pesada, e aí, olha, como é que passa, como é que se concebe uma campanha dessa, não é isso? E é preciso, então, uma medida judicial para tirar. Eu fico observando já uns comentários que a gente observa, assim, eu sou da Bahia, então eu curti muito El Chan, e demorou muito para eu entender as letras da música. E hoje eu imagino como é que minha mãe deixava eu dançar essa música. Então é uma coisa que a gente não entende muito, né? Mas, sim, queria também agradecer a contribuição, né, das pessoas aqui que estão mandando vários comentários. E, em cima disso, a gente está montando algumas perguntas. Então, eu vou passar um questionamento para a Patrícia, que ela falou que os alunos, eles são vítimas de violência doméstica. E nós, quanto educadores, como podemos auxiliar esses alunos? Olha, obrigada pela pergunta. Eu acho que podem ajudar tendo um espaço de acolhida, não é? Podendo ouvir, entender esse aluno, e acho que avaliando a questão de realmente denunciar. Não é? Eu não sei assim, porque é um tema difícil, e eu confesso que estou um pouco longe, né, do meio da educação, e eu não sei assim como na escola, como é que são feitas as abordagens, sabe, as famílias, se vocês têm equipe para isso, porque o ideal seria ter um espaço para trabalhar isso com a mãe, ou então acionar, né, via CREAS, porque eu acho que aí em São Joaquim de Bicas não tem um centro especializado, mas a ideia é que tocar nesse assunto e entender, dar a voz ao menino, e aí a ideia de denunciar tem que estar presente, eu acho. E acho essas reflexões todas, né, que Nilma nos propôs, do papel da educação, achei maravilhoso, é isso mesmo. Também tem toda uma mudança, né, que não é simples de fazer, né, Nilma? Não é simples, mas assim, mudar e propor reflexões dentro da sala de aula e também acolher esse adolescente, essa criança, ver de que maneira é possível conduzir essa situação de uma maneira que proteja. Obrigada, Patrícia. E Nilma, eu queria saber como é que
você acha que na educação a gente pode trabalhar a conscientização dos alunos em questão da violência doméstica e na questão do gênero também? Então, uma das questões, Camila, que é muito importante, é a gente trabalhar com os temas, né, que foi chamado de transversais, né? Normalmente, quando a gente propõe, por exemplo, a Lei 10.600, a lei étnico-racial, né, que torna obrigatório o ensino étnico-racial nas escolas. Então, normalmente, quando isso é lei, né, deveria ser cumprido. E a gente sabe que as escolas, por exemplo, ainda, muitas escolas não cumprem isso. Ou quando cumprem, trabalham isso como se fosse uma disciplina específica da história, né? Quando vai trabalhar, então, escravidão, e não é nada disso, a proposta não é essa. A mesma coisa é relacionada a gênero. Tem que se discutir, sabe? Tem que se discutir as relações entre meninos e meninas. Tem muito homem que também já não aceita mais o que andam chamando de masculinidade tóxica. E eles também não têm interlocução, porque eles vão conversar com quem? Né? Quando são crianças, se eles tentam fazer essa interlocução, eles vão ser chamados de viado, né, de bichinha, de mulherzinha, né, é sempre o depreciativo, né, que vem sempre no diminutivo, né, o viadinho, né, para depreciar a pessoa. Então, as pessoas vão perdendo força. Então, a gente tem que ter uma estrutura na escola curricular, certo? Que trabalhe esses temas e que não fique esperando a benesse de um professor ou de outro. Por exemplo, eu já falei para vocês aqui que eu trabalho há 25 anos, né? Já dei muito aula e tudo, em escolas particulares e escolas públicas. E aí, eu sempre trabalhei com esses temas, mas era uma coisa assim, eu saía da escola, acabava aquela discussão, porque aquela discussão não era uma discussão interessante para ser feita ali, porque você modifica a ordem, você questiona o status quo. Isso, muitas vezes, não é interessante. Muitas vezes não é interessante. Então, assim, não é à toa que as profissões de cuidado são as menos remuneradas no país, por exemplo, né? Por que são menos remuneradas? Por que enfermeira é menos remunerado que médico? Por que professora é menos remunerada, psicóloga? Por quê? Por que será? Né? Porque são relações de cuidado que teoricamente, naquele papel que a gente aprendeu quando a gente nasceu, né, cabe à mulher, cabe ao feminino, né? Cabe ao feminino. Então, eu vi uma notícia um país nórdico, eu não sei se, eu acho que é Irlanda, que proibiu, né? Lá está proibido mulher ganhar menos que homem. Isso saiu esse ano, essa semana passada, que foi publicada essa lei lá na Irlanda. Você imagina aqui no Brasil. Então, como é que os estudantes podem fazer? Eles podem fazer na medida em que isso for sendo ofertado a eles, né? A gente não tem lá X aulas de matemática, X aulas de português, X aulas de história. Tem que ter essa aula também. Né, tem que ter esse trabalho na escola de uma forma mais sistematizada. Mas para que ocorra esse trabalho na escola, também é importante, né, Nilma, que os profissionais tenham essa formação, porque o que nós sentimos muita falta sobre isso é sobre a formação dos profissionais em relação a esses temas, porque quando a gente entra na universidade, né, aprendemos geografia, aprendemos história, matemática, e geralmente esses temas optativos, considerados como optativos. Então, é um grande problema na nossa formação. Exatamente. A formação é tudo, né? É isso que eu tentei falar na minha fala, né, que eu resgatei. Nós fomos criados, né, assim, estudando Revolução Francesa, né, estudando Europa. A gente sabe mais da história da Europa, né, no caso de historiadores, né, que eu estou dizendo, do que propriamente da história do Brasil, né? Isso não é porque a gente é incompetente, não. É porque a história decolonial, né, e o feminismo decolonial, todo o nosso paradigma, ele era eurocêntrico, né?
Então, para você fazer essa guinada aí, né, essa guinada né, nesse pensamento, né, essa guinada aí paradigmática, ela demora mesmo. E aí que tá, nós temos que construir, né, uma educação que seja decolonial, como a gente já tem feito, por exemplo, no feminismo, como a gente já tem feito em outras áreas. Está na hora da educação trazer isso para ela, né? Se apropriar, né, dessa educação decolonial e dessa educação democrática, né? Patrícia, um questionamento. Recentemente passou um vídeo no jornal mostrando um homem num condomínio de luxo que ele agrediu a mulher, ligaram e ele proibiu que a PM entrasse na casa dele e ainda falou barbaridades ao policial. Aí a gente observa que a conduta do policial em si, em frente, quando você falou sobre a questão do condomínio da Pampulha também, é totalmente diferente se a gente olhar essa violência doméstica numa área onde de pessoas de vulnerabilidade. A polícia ela já chega de uma forma diferente. Então, assim, você acha que a violência doméstica tem uma questão social também? Olha só, é interessante essa sua colocação. Eu não assisti esse vídeo, não, mas já imagino. O que acontece? A violência, né, a Organização Mundial da Saúde já disse, a cada 3 mulheres, uma vai sofrer violência doméstica ao longo da vida. Mas a violência doméstica não atinge as mulheres da mesma maneira. As mulheres que moram na periferia, que moram na região metropolitana, elas têm uma dificuldade muito maior de acessarem os equipamentos, de ter acesso eficaz aos serviços públicos de qualidade que elas precisam e merecem, né? Então, e tem garantido pela lei. Fazer essa realidade, fazer esse comando legal virar uma realidade na vida de todas as mulheres é um desafio muito grande. E aí eu até observo que os estudos, né, da Lei Maria da Penha dizem que as mulheres negras não têm, a Lei Maria da Penha não tem a mesma aplicação para as mulheres negras, e isso decorre do racismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade. Em relação a essa questão da PM, quando eu dei o meu exemplo, né, lá da Pampulha, que é real, a primeira coisa que fiz foi ligar para o comandante da PM e saber dele qual é a instrução, não é, qual é a instrução normativa, porque a PM tem a sua atuação é pautada em diretrizes operacionais. E aí ele me disse, não, doutora, está errado, ele tinha que ter ido. Então eu falei, então, por favor, me inclua aí nessa capacitação para a gente debater, porque precisa, não é? Da mesma maneira que a gente precisa impor que chega de encarcerar os negros, punir, não é, de uma forma diferenciada para uma justiça que infelizmente é seletiva, né, e não é imparcial, e deveria ser, não é? Mas a gente também tem que enxergar e preparar, porque não é só porque foi num condomínio de luxo que não vai se agir, tem que se agir, né? E aí tem também todo o preconceito e a dificuldade que essas mulheres também sofrem, né, para revelar. Ninguém quer falar, né, Camila, que sofre violência, isso não é bonito, isso não é feliz, né? Isso não sai em rede social. E eu acho que o preconceito uma classe social mais alta ainda é maior do que numa classe social mais baixa, porque imagine você da elite apanhando do marido. Acho que existe um preconceito maior. Eu tive casos, Camila, de promotoras de justiça que apanhavam, esposas de juiz que apanhavam, inclusive uma foi até abrigada no nosso abrigo, sabe? Ficou conosco aí mais de 10 dias, ela e as duas filhas. Ela saiu do bairro de Lourdes direto para o abrigo e falou comigo assim, ai, doutora, nossa, eu estou muito mal. Então, né? Então atinge a todo mundo, né? E o desafio é a gente ser eficaz. Mas claro que na realidade, né, num país como o Brasil, que é desigual, não é? Em momentos como a gente está vendo, né, de um grande esvaziamento das políticas públicas voltadas à proteção da mulher, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar
que as mulheres com uma renda, as mulheres negras, as mulheres da periferia têm uma dificuldade muito maior de acesso. Nilma, eu li a sua dissertação e vi lá que você defende que a expressão ideologia de gênero ela é utilizada por setores conservadores. E isso serve para retirar ou impedir, né, que direitos sejam alcançados da política de educação. Como isso ocorre? Como é que essa política, eles utilizam esse termo para fazer isso? E de que forma a gente pode combater esse tipo de utilização errônea da palavra, né? Então, Camila, primeiro, obrigada, né, por ler, porque a gente sabe que hoje existem muitas ofertas, né, sobre, quando a gente faz, né, assim, dissertação, tese, tem muita oferta, então, queria agradecer aqui, porque quando a gente faz, a gente pensa nisso, né, de contribuir. Então, quando eu coloco lá na dissertação, né, que são são setores conservadores, né, que tentam barrar, é porque, de fato, como eu disse para vocês, ainda na primeira parte, né, da explanação, é que a ideologia, ou o gênero, né, ou essa ofensiva antigênero, né, que começa no Brasil, ela cola com um discurso de setores conservadores mesmo, setores que defendem, então é como se fosse um combo, né, as pessoas que defendem a não discussão de gênero são as mesmas que acham que bandido bom é bandido morto, são as mesmas que acham que não tem que ter cota, são as mesmas que acham que mulher ela tem que ser submissa ao homem, o homem é a cabeça do casal. Então, você vê uma série de ideias, né, que representam um conservadorismo, e aí, no sentido conservador, é utilizado nesse sentido, né, de conservar uma ideia ela deveria já estar prescrita, né? Não no sentido de conservar algo bom, mas no sentido de conservar algo que já teria ficado na prescrição aí, para utilizar um termo jurídico, né? Que já se torna anacrônico, né? Você defender, por exemplo, a escravidão. Você não defende isso. Claro que as pessoas não têm esse discurso tão reto, né? Eu não defendo a escravidão, eu nem sou racista, eu tenho até amigo negro, né? Mas os preconceitos, né? As discriminações, elas vão ganhando roupagens novas, mas com conteúdo que é exatamente igual. Então, uma pessoa, por exemplo, que não consegue defender uma cota, né? Ela tá com uma nova roupagem de que existem pessoas na sociedade que não são merecedoras de participar das mesmas coisas que eu participo, não é? Então, a gente vê que são novas roupagens de uma mesma história. Então, é nesse sentido que eu falo que os setores conservadores, eles tentam barrar. E como? Isso é uma coisa... Eu analisei o Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte, mas isso não é local. Por quê? Porque isso veio sendo reproduzido. Então, por exemplo, nós tivemos, né, ainda que não tenha sido tipificado o crime de homofobia, o STF, né, já declarou, né, já falou que é crime, tá certo? Então, por quê? Porque existe uma omissão, né, do legislativo que não legisla, deveria legislar e não legisla. E aí a gente tem um mecanismo, e a Patrícia pode também falar aí, viu, Patrícia? A gente tem mecanismos que colocam que, diante de uma omissão da lei, o legislativo, ele tem que complementar fazendo leis, tá certo? Se você tem uma omissão na Constituição, que é uma lei, uma lei geral, né, uma lei do país que é geral, se tem alguma omissão, o legislativo tem que suprir essa omissão, ele tem que ir lá e acabar com essa omissão. Só que o nosso legislativo, ele não faz. Ele não faz. Por que ele não faz? Porque o nosso legislativo hoje, em Belo Horizonte, nós temos uma bancada cristã, que se auto-intitula cristã, e eles falam, aqui só passa o que a gente quer.
né? Então, isso é muito grave. Por quê? Porque se tiver, por exemplo, alguma discussão de gênero, alguma discussão de discriminação, por exemplo, eu analisei isso no Plano Municipal de Educação, toda vez que falava lá diversidade étnico-racial, quando aparecia a palavra diversidade, eles faziam emenda e substitutivo para tirar a palavra discriminação. Né? Não é só gênero que foi tirado do plano municipal, não, porque as pessoas acham que foi só gênero. Não foi. Discriminação, diversidade, são palavras que foram cortadas. Por quê? Porque está na agenda, né? Nessa agenda antigênero. Na agenda antigênero não comporta, né, diversidade, não comporta diferença, não comporta isso, né? Eu não sei se eu respondi para você. Você respondeu sim, Nilma. Agora, Patrícia, assim, a gente está em ano, né, que nós teremos agora eleições municipais. De que forma a gente pode escolher melhor cobrar deles, na verdade, escolher melhor, sim, cobrar deles, que ações a gente pode cobrar, assim, medidas públicas para diminuir a violência doméstica? Quais são as medidas públicas que você acha que pode ser feita pelos prefeitos, vereadores? Acho que pode fazer. Primeiro, Camila, a gente precisa seguir firme divulgando a importância da cidadania, não é isso? Como eu me aproprio das questões afetas à minha realidade e como eu penso que eu posso contribuir para a melhoria da minha realidade. Acho que o voto, né, Nilma lembrou bem do direito ao voto, e eu fico pensando assim, é muito pouco tempo, né, que nós mulheres podemos votar. Vocês sabem que existe uma lei que obriga os partidos a ter um percentual de mulheres candidatas. Houve a necessidade de uma outra alteração legislativa para que isso virasse uma realidade e, infelizmente, a gente tem conhecimento de muita fraude, né, nessa questão. A nossa representação, né, o número de mulheres no parlamento, né, nas casas legislativas brasileiras ainda é pequeno e, assim, acho que o ideal é a gente, né, os educadores conscientizarem as pessoas, promoverem mesmo debates sobre esse tema, não é? A pessoa tem que pesquisar a vida do candidato. Hoje em dia a gente tem tantas divulgações, né, com esses portais da transparência, né, você sabe da vida tudo de uma pessoa ali, e é preciso mesmo que pessoas estudem, avaliem, analisem, não é? A gente tem um Estado laico, não é? As minhas convicções religiosas não podem atrapalhar o meu trabalho como promotora, não é isso? O que eu acredito, a religião que eu professo, diz respeito à minha vida, mas enquanto promotora e servidora pública que eu sou, eu tenho a obrigação de prestar um serviço de qualidade para todos e todas que me procurarem. Então, assim, isso é uma forma de controle, acho que consultando os portais, promovendo debate, orientando, sugerindo que as pessoas leiam as plataformas dos candidatos, não é? Vão votar sem aquela visão de interesse próprio, mas com uma visão de interesse coletivo. O prefeito e o vereador têm um papel muito importante, sim, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa eleição que vem aí, ela é muito importante. Então, a gente tem que promover reflexões. Eu posso complementar? Sim, pode, se deve. Não, porque a gente, quando eu estudei lá, né, a Câmara, o Legislativo local, né, a gente observa o que está acontecendo em Belo Horizonte acontece nos municípios de maneira geral e também federal, né? Então, assim, a gente vê que não existem mais aquelas plataformas do vereador da cidade. O que se tem hoje são vereadores que vão defender eles levaram tão a cabo, né, quando a Constituição fala que os municípios legislará sobre questões locais, né, eles levaram isso muito a sério, assim, porque eles, inclusive, não sabem o que é local, porque eles acham que local é o bairro deles.
Então a gente vê assim, fulano do sacolão, fulano da ambulância, vereador da farmácia, vereador do sacolão, da ambulância, do bairro tal, do médico, doutor fulano, né? Então, ou seja, e ali ele não se forma, ele não se inteira das relações que tem na cidade, das questões da cidade, ele fica naquele nicho dele ali. Então, por exemplo, se ele é um vereador de um bairro específico e que tem uma atuação, por exemplo, no sacolão dele, de dar cesta básica, não sei o quê, ele vai fortalecer isso. Por quê? Porque ele fortalecendo isso, ele sabe que ele tem uma relação aí para a próxima eleição. E a mesma coisa se dá também com os clérigos, né, com as pessoas ligadas à igreja, né, e aí a todas as igrejas, não estou falando especificamente de uma igreja, não, eu estou falando de todas, né, então é o padre fulano, é o pastor fulano, sabe, então o que ele faz? Ele fala assim, bom, então eu como representante da Igreja Católica, eu não vou defender uma pauta que seja contrária à Igreja. Então, ainda que de uma forma oblíqua, o Estado ele está deixando de ser laico, porque as pessoas estão indo para os espaços públicos, né, legislativos, com pautas religiosas, né? Então, e aí elas têm que dar uma satisfação para aquele nicho ali, para aquele grupo que colocou ela naquele lugar. Então, você não tem, a coisa mais difícil que você tem hoje no cenário, isso aí não é em Belo Horizonte, né, como eu já disse, é nacional, é alguém que pense a cidade como a cidade. Não se pensa a cidade como a cidade. A pessoa que está lá, ela pensa a cidade de acordo com o que ela imagina que é bom. Então, se, olha, eu fazendo isso aqui, eu vou ganhar esses meus eleitores aqui do sacolão, eu vou continuar fazendo isso. Então, eles também não têm uma formação do que isso seja, me lembrou, né? Hein, Nilma? Me lembrei agora, né? Eu já fui pesquisar e não mudou, né? O grau de escolaridade que a gente exige dos candidatos. Aí me lembrei, pessoal, que eu já cheguei a fazer prova. Eu e o juiz eleitoral da cidade onde eu trabalhei muitos anos, para a gente ver se o candidato pelo menos era alfabetizado, porque é só isso que se exige, né? A lei exige que o candidato seja alfabetizado. E daí vocês pensem que é isso, é complicado, lembra? Querer mudar, é claro que a gente tem que pensar, o Brasil é um país, como eu já disse, desigual, mas essa não exigência de nada, né? Basta a escolaridade, você se depara com pessoas que não têm, assim, preparo. Então, por isso que a gente tem que preparar, acho que vão pelo menos escolher, né? E muitas delas que têm preparo também usam para o mal, assim, né? Usam de uma maneira que não... Mas pelo menos uma escolaridade mínima, né? Um pouco, não sei. Tema para outro debate. Pois é. O que é ser alfabetizado, né? Também tem essa questão. A gente tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para as duas, porque uma professora passou aqui. Ela perguntou quais são, porque o município São Joaquim de Bicas é um município pequeno. Então, assim, nós temos 2 escolas de ensino fundamentais, 1 e 2. Então, assim, a gente queria saber qual a forma que a gente pode melhorar em si esse treinamento dos profissionais, tanto da educação como trabalhar com os pais. Como é que a Secretaria de Educação pode fazer um auxílio para a gente melhorar essa conscientização para que diminua a violência doméstica em casa, para que esses alunos não sejam um reprodutor da violência doméstica? Eu vou começar, tá, Nilma? E passo a bola para você, porque o que eu acho? Eu acho que promover debate, encontro, trazer essa temática para a pauta do dia, sabe? Reuniões com pais, abordar essa temática com pais e mães nas reuniões periódicas da escola, promover, porque a gente tem uma criançada, né, embora ensino fundamental vai ensino fundamental é até o 8º,
nono ano, né? Então, assim, promover reflexões, debates, tanto com os alunos quanto com os próprios pais. Eu acho que é um caminho. Tá congelado. Nilma? Eu tenho proposta também. Aproveitar, né, que aí é um município menor e tudo, assim, que fosse instituído e criado um núcleo, né, de formação aí no nível central, sabe? Então, a Secretaria Municipal fizesse um núcleo de formação com questões da transversalidade. Então, por exemplo, não seria um núcleo que vai trabalhar só, que vocês já devem ter aí, né, o ensino fundamental, né, mas que teria um núcleo com pessoas formadoras, com profissionais, professores, professoras, formadoras, e que trouxesse essa discussão. Então, por exemplo, que violência doméstica fizesse parte dessa formação, que a violência LGBT fizesse parte, que a discussão de gênero, né, para acabar com o sexismo, com o machismo, né, enfim, para trazer isso para a ordem do dia, que é isso que a Patrícia falou. Então, assim, se a prefeitura, se a Secretaria Municipal, ela avoca, né, isso para ela, e ela transforma, por exemplo, né, um núcleo, que ela cria um núcleo, né, para pensar essas interseccionalidades, né, seria o ideal, porque assim, e aí é contar com essas parcerias mesmo, que é nesses moldes que a gente está fazendo agora, né? Convidar alguém da área para vir falar, né? E ter essa troca, né? E também, eu sou professora também, eu não vou deixar de falar, né? Mas, por exemplo, fazer um plano de carreira, né? Para que o profissional se sinta assim, incentivado, né? A participar dessas formações, né? Nós da educação, nós somos militantes por natureza, né? Mas isso é uma profissão, né? E a gente tem que receber para isso. Então, a gente tem que, não precisa de largar a militância, mas a gente tem que ser remunerado para isso. Então, fazer um plano de carreira em que as pessoas que participem, por exemplo, desse núcleo, né? Dessas formações do núcleo, que pode ser depois até transformada, né? Aí numa especialização, enfim. O que não falta são ideias, né? O que não falta são ideias. É aquele conceito, né? Mais escolas, menos presídios. A gente vai encerrar aqui agora a nossa live. Infelizmente, já o tempo passou um pouquinho, mas eu quero agradecer muito, muito pelo conhecimento de vocês, porque é muito importante. E, assim, dizer que a gente vai voltar a fazer isso mais vezes, porque realmente é um assunto que tem que ser muito debatido, tem que ser muito questionado, porque realmente é uma barreira muito grande que a gente ainda tem que trabalhar para quebrar. Eu queria dar a oportunidade de Patrícia e a Nilma 5 minutos para vocês concluírem, e muito obrigada. Vamos começar com a Patrícia. Então, Camila, eu que agradeço a você, a secretária de Educação de São Joaquim de Bicas, que fez o contato, a Nilma, que me chamou, e Nilma é danada, né? Quando ela chama, ela convoca. Eu entrei em contato, né, com os promotores de justiça aí, né, de Igarapé, né, onde fica a comarca de São Joaquim de Bicas, e eles estão sabendo da live. Expliquei para eles da importância, né, eles não puderam estar presentes, mas me autorizaram. Então, assim, o que eu quero é me colocar à inteira disposição, colocar o Ministério Público de Minas Gerais à inteira disposição de vocês, no segmento violência doméstica, né, porque eu sei que existe o segmento da infância, existe o segmento da educação, mas, assim, falando em nome do Ministério Público da área de enfrentamento à violência doméstica e familiar, eu quero me colocar à inteira disposição de vocês, parabenizar por essa iniciativa. É importante, a gente tem que conversar sobre gênero, a gente tem que falar sobre como enfrentar a violência doméstica e familiar. Esses desafios estão postos, eles são enormes, não é? Mas que bom que vocês tiveram a visão de abrir esse espaço para esse debate,
não é? E vocês também, eu estou percebendo, né, Camila, pela forma que estão conduzindo, que também vão pensar em como aprimorar, a partir do que a gente disse hoje aqui, esse enfrentamento. Os desafios, como eu disse, são muito grandes, em tempos de pandemia e fora da pandemia, não é? A gente precisa deixar de naturalizar a violência, não é? A gente precisa promover uma reflexão, a gente precisa efetivamente contribuir para a mudança desse cenário, e a escola e a educação tem um papel muito importante, merece mesmo. Eu gostei muito das ideias da Nilma, né, do plano de carreira, da ideia de criação de um núcleo, de um setor específico que possa traçar essas estratégias, porque é por aí mesmo. Eu sei que São Joaquim de Bicas tem as suas peculiaridades, não é isso? Por conta da população relacionada às pessoas que cumprem medida privativa de liberdade, e isso traz uma população e uma realidade diferenciada aí para vocês, e mais desafio, né, porque mais pessoas vulneráveis, mais famílias desestruturadas. Então, assim, os desafios são muitos, né, trabalho não falta, mas eu quero me colocar à inteira disposição. Quero dizer que os professores, né, e as professoras têm fundamental. Quem de nós não lembra, né, de um professor e de uma professora querida no passado? Eu tenho vários, e olha que já faz muito tempo, não é? Um bom professor muda a visão do aluno, desperta ele para temas tão importantes. Eu acho que, para mim, a profissão mais importante, deveria ser muito bem remunerada, é a profissão dos professores e professoras que tanto contribuem num país como esse. Então, aqui o meu agradecimento, eu me coloco à inteira disposição, e vamos todos nós refletirmos e contribuirmos para uma sociedade livre de todas as formas de violência. Muito obrigada. Posso? Eu queria agradecer imensamente, né, o convite. De fato, eu acredito que essa é a nossa saída, né, para uma sociedade melhor. Queria agradecer, então, à Secretaria Municipal de Educação de São Joaquim de Bicas. Queria agradecer você, Camila, que, né, gentilmente aí nos fez o primeiro contato, e o Max também, né, que é o meu sobrinho querido, amado, e o Alexandre, que está aí, que ninguém está sabendo, mas que também quebrou o nosso galho aí, né, trabalhando aí nos bastidores. Queria agradecer a todo mundo, a equipe toda, e dizer que é educação, né, assim, a gente consegue transformar pela educação, eu não tenho a menor dúvida disso, tanto que a educação é muito atacada exatamente pelo potencial que a educação tem em transformar mentes, né, em transformar, como diz a Patrícia, corações e mentes, né, Patrícia? Então, eu queria agradecer, dizer que hoje está tendo a votação do Fundeb, né, que é importantíssimo para nós, né, então que a gente esteja aí ligado aí, né, nas pessoas, nos vereadores que estão lá, né, no federal, na votação, e a gente tem que fazer pressão, tem que exercer essa pressão, porque é educação em uma sociedade e organizações, né, civis, né, na nossa sociedade é que vai transformar. Né, eu acredito que a partir daí é que a gente consegue, de fato, transformar a sociedade, né. Então, é isso. Queria agradecer e me dizer também que eu estou à disposição, né, precisar de ideias, temos ideias demais, né, só ter vontade que eu estou dizendo, vontade política, né, para a gente mudar as coisas. Tá? Então, estou à disposição, agradecer imensamente quem também nos assistiu aí. Eu realmente não sei, né, essa coisa da tecnologia ainda é uma coisa assim, né, a gente fala para o outro, né, o outro a gente nem sabe quem é, e vamos falar, então, pessoas vão vir ainda nos ouvir, e a gente não vai saber como que a gente vai atingir essas pessoas, mas espero que seja isso, né, um caminho, né, para que a gente possa transformar, né, buscar aí outras formas de viver, e de uma maneira que não seja excludente, né, que seja uma maneira democrática, né, que seja respeitosa,
né, e que a gente consiga passar por tudo isso que a gente está passando agora de uma maneira mais justa, né, e mais democrática para todos, né, porque democracia não é o governo da maioria, a gente tem que acabar com isso, né, a gente tem que saber contemplar todas as pessoas, mesmo que elas sejam minorias, né. Então, a gente já começa por aí, a gente tem que entender que democracia não é governo da maioria, a democracia é quando todos estão contemplados, não é mesmo? Então é isso, muito obrigada, gente. Então, muito obrigada mesmo, e dizer que a gente vai entrar em contato com vocês outras vezes para a gente tirar algumas dúvidas, e agradecer ao Alexandre, agradecer ao Max, que indicou todo mundo, né, e também agradecer à Secretaria de Educação, justamente pela essa oportunidade. Ô, Camila, só faltou eu agradecer a Patrícia, porque, assim, a Patrícia é uma das pessoas mais, que tem mais reuniões que eu conheço na vida. Né? Então, ela vira aqui é sinal de prestígio para nós, viu? Então, eu queria agradecer, ficou faltando esse... Pois é, muito obrigada. E, Patrícia, se você puder dizer também o canal de denúncia, que você deixar mais uma vez as pessoas atentas a esse novo canal de denúncia, para que todo mundo... Olha só, eu estou falando com vocês e ao mesmo tempo já pensando que em 4 horas eu tenho uma outra reunião. Olha só, denúncias, se você vê a violência, se você presencia, se você sabe que a violência está acontecendo, tem que discar 190. Esse é o número que a gente liga para a PM, né? Polícia Militar, quando a violência acontece na hora. Você pode fazer uma denúncia do Disque 180, que é aquele serviço público que é centralizado em Brasília e que é encaminhado para a delegacia e para o Ministério Público depois. A única crítica que eu faço é que, não é crítica, mas é uma colocação. Quando você denuncia no Disque 180, a resposta demora um pouco. Não é tão rápida quanto o 90 e essa distinção. E agora que a gente tem o boletim de ocorrência virtual, ele não é um canal para denúncia, ele é um canal para proteção. Então, eu faço o registro da violência que eu sofro e peço proteção que eu preciso. Então, é diferente, sabe? Então, esse canal, que é o boletim de ocorrência virtual, é na Delegacia Virtual da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, é só botar Delegacia Virtual Minas Gerais, que já entra no link, e lá tem um campo para você, para a pessoa que sofre violência, fazer o registro e pedir a proteção que ela entende, e lembrando que são, né, pode mulher, pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescente. Claro, criança e adolescente vai ser através do seu representante legal. E assim, eu, Patrícia, posso ser provocado através do e-mail do CAU, cauvd@mpmg.mp.br. CAU é CAOVD, de violência doméstica, @mpmg.mp.br. Estou à disposição, viu? Obrigada. Muito obrigada mesmo, e muito obrigada a todos os colegas que acompanharam a live. Muito obrigada, tenham uma boa tarde a todos. Tchau, tchau, gente.